Já na alva luz do dia raiar, tenta ver a cena. a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, Jamais desistiu. não largava. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, O anjo lhe tocou. e tocou. E abençoado. Ele foi. Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio. Quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai. Nada vai impedir A unção. de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vamos nos sentar. Ainda fechando o assunto que a gente vem tratando durante toda essa reunião, que é o assunto da intercessão dos anjos, desse clamor que estamos fazendo pelos pedidos, do jejum de Daniel, que também é um dos profetas que tem uma experiência com a manifestação angélica muito forte, nas visões que teve, inclusive quando ele escuta Deus dizer, manda chamar Gabriel, manda chamar Miguel. Em duas oportunidades ele escuta Deus dizendo para chamar o anjo para ajudar na batalha. Às vezes a batalha é pesada demais. Só que nestas questões angélicas a gente também vai aprendendo o louvor. Eu já contei essa história aqui, acho que umas 5 vezes. Mas como sempre tem gente nova, eu sempre acho que vale a pena. Há muitos anos atrás, tinha um rapaz que vinha aqui na reunião e ele vinha de uma parte da cidade muito longe. E um dia ele chegou para mim e falou assim, aqui nesse canto aqui, ele chegou, a igreja não tinha nem essa reforma ainda, ele falou assim para mim, olha, eu queria que você fizesse uma campanha para mim ter uma bicicleta, para poder vir para cá, porque eu tenho que vir, não tenho dinheiro para pegar o ônibus, o horário do ônibus e não sei o quê. E eu falei para ele, olha, a gente não faz isso, porque aqui no grupo, se eu for fazer campanha para cada pessoa que precisa, e são muitas, e muitos casos, às vezes até de incêndio, então a gente não faz, e é uma orientação que a gente tem para não fazer nenhuma campanha para as pessoas. E aí eu falei, olha, eu não posso fazer essa campanha, mas eu vou fazer uma coisa para você, eu vou rezar para você ter uma bicicleta. E rezei por ele, para ele ter a bicicleta. Voltou no outro dia, ele de novo veio falar comigo, falou, olha, Sidney, eu preciso de uma bicicleta, contou toda a história de novo. E eu disse para ele assim, você quer uma bicicleta? Quero. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui 3 semanas pedindo a bicicleta, fazendo uma campanha pela tua bicicleta. E o menino fez, com o maior esforço. Chegou, quando terminou as 3 semanas, ele veio falar comigo e falou, Sidney, não tem bicicleta nenhuma. Aí eu falei para ele, olha, vamos rezar junto, vamos fazer o seguinte, vamos começar a louvar a Deus por causa da bicicleta. A bicicleta Jesus já vai dar, Jesus colocou no meu coração uma palavra de sabedoria, não é uma palavra de fé, não é bem de sabedoria, é um dom da fé, que é quando a gente tem uma certeza daquilo que a gente não está vendo. E eu falei, Deus está te dando a bicicleta, louva o Senhor. Ele falou, Deus está me dando a bicicleta, está te dando a bicicleta. E aí ele ficou esperando que eu ia dar a bicicleta para ele assim, né? Ele não tinha entendido o que eu estava falando no sentido espiritual. E foi embora, chateado que ele ficou aquele dia comigo. Voltou no outro dia de novo,
né, isso já há várias semanas, para falar comigo que ele não viu a minha bicicleta. Eu falei, mas você louvou pela bicicleta? Eu louvei pela bicicleta. Aí eu fiquei triste, né? Falei, pô, Jesus, você me deu uma palavra de fé de que ele ia ter a bicicleta. Ele foi para casa e não tem bicicleta nenhuma. Aí eu falei para ele, como é que você quer a tua bicicleta? Ele falou, eu quero uma bicicleta que tem marcha. Eu falei, quer uma bicicleta que tem marcha. Eu falei, então tá bom, vamos pedir para Jesus assim, ó, eu te louvo, Jesus, pela bicicleta com a marcha que você está me dando. E o rapaz repetiu comigo. Aí eu falei, o que mais você quer a tua bicicleta? Eu quero uma bicicleta verde, porque eu sou palmeirense, coitado. Né? Sou palmeirense. Eu falei para ele, então fala para Jesus, Jesus, eu te louvo pela bicicleta verde que você está me dando de marcha. E aí ele louvou comigo, eu te louvo pela bicicleta verde de marcha que você está me dando. Falei, e o que mais você quer na bicicleta? Falei, eu quero uma bicicleta que tem negócio para fazer barulho, de buzina, assim. Eu falei, então vamos pedir a bicicleta, falar isso. E aí falei para ele, agora você volta para casa e vai falando, porque ele falou que ele ia a pé, e é longe. Eu falei, então você vai para casa, você vai louvando, eu falei, obrigado, Jesus, por essa bicicleta que você me deu e tal, e ele foi. Voltou na outra semana, ele falou assim, eu não vi a bicicleta. Eu disse para ele, não, mas a bicicleta já está aí, você não está vendo, mas ela já está aí. Aonde? Falei, ela está dentro de você, você engravidou dela. Ele ficou me olhando, aquele jeito, aí ele deve ter imaginado, louco é você, né? Aí eu falei, pode louvar a Deus com todas as tuas forças, porque Deus já te concedeu. Mas eu estava convicto também. E ele foi embora. Na outra semana ele não veio, eu imaginei que ele tinha ficado com raiva mesmo e não tinha vindo mais. Na outra semana ele chegou aqui e falou, olha, Sidney, eu não pude vir na semana passada, mas eu queria dizer para você que eu passei lá, fui a pé aquele dia, e passei na bicicletaria que tem ali perto, e o cara da bicicletaria falou, de onde você está vindo? Ele falou, estou vindo lá do grupo de oração, que eu vou sempre. E o cara falou, olha, tem uma bicicleta que deixaram aqui comigo, já faz mais de 2 anos. Você quer ficar com ela? Ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, um dia você me paga. Só que ela é verde. E ela tem uma buzina, aqui está quebrada a buzina, mas eu vou arrumar. Ele falou, e ela tem 3 marchas. E o ensinamento é que a gente tem que aprender a louvar, mas tem que aprender a enxergar direito o que a gente quer. A gente pede as coisas num pedido muito genérico. As coisas que a gente fala assim, Senhor, converte a minha casa. O que é converter a sua casa? Será que a conversão que você está pedindo já não aconteceu ou está acontecendo? Seja mais específico com o Senhor. Seja mais objetivo com o Senhor. E quando você sentir que o Senhor realmente tomou posse daquela tua oração, comece a louvar. Por isso que às vezes eu falo e falei, escreve o pedido. Por que eu falo para escrever? Porque quando a gente só fala, ou quando a gente escreve só assim, pela minha mãe, mas quando eu tenho que escrever direitinho um pedido, ele tem que ficar claro para mim, e aí ele deixa de ficar tão subjetivo e passa a ser mais objetivo. Quando você decide fazer uma coisa que não é muito clara, você não sabe como fazer. Né? Quando no teu relacionamento você tem que pedir, reclamar ou falar algo para o outro, se você não consegue ser claro no que você quer, a pessoa não vai conseguir nunca fazer. Nunca. Porque ela nunca vai saber o que tem que fazer. Então a gente tem que crescer nisso, que não é fácil. Não pense que o que eu estou falando é fácil. A gente tem insatisfações, mas a gente tem dificuldade de definir exatamente o que nos torna insatisfeitos, por exemplo. Então, cuida disso para fazer esse pedido. E essa semana, para a última, que é a próxima, já comece a louvar o Senhor. Já comece a glorificar o Senhor por esse pedido que você vai escrever. Amém? Eu queria pegar e ler um texto para vocês do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu estava rezando por essa questão do incenso que sobe aos céus
Me lembrava bastante de Ezequiel, que a sala se enche de fumo, né, de fumaça, né? E assim por diante. E acabei sendo tocado a falar de Isaías para vocês. Isaías era um sacerdote. Né? Na Bíblia tem profeta de todo jeito. Tem profeta cozinheiro, eu citei para vocês aqui durante a oração, Abacuque. Tinha profeta agricultor. Tinha profeta artista, que nem Ezequiel, que ficava fazendo interpretação para as profecias. E Isaías é um profeta sacerdote. Ele era um sacerdote do altar. O trabalho dele era servir o altar. E um dos dias que ele estava lá para fazer o serviço do altar, acontece o seguinte. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, velavam a face. Com o outro, cobriam os pés. E com o terceiro, voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama sua glória. A este brado, as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumaça. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Palavra do Senhor. Vocês conseguiram perceber a visão de Isaías? Ele estava para o serviço religioso. Só o sacerdote podia entrar lá. Não tinha mais ninguém. Ele já tinha feito isso inúmeras vezes na sua vida. E ao mesmo tempo que ele servia ao altar, ele, com certeza, pelo que ele diz, porque de todos os pecados que ele lembrou na hora, foi que tipo de pecado que ele falou naquele exato momento que ele ficou com aquele cheio do temor de Deus? Foi de que pecado? Da onde? Aponta com o dedo, aonde era? Aqui, ó. Da língua! Da língua. Faz o sinal da cruz na tua língua, vai, na tua boca. Isso. 2 vezes, 3 vezes. Foi a primeira coisa que ele viu. Portanto, ele era um sacerdote dado a falar demais, fazer fofoca, fazer confusão, fazer intriga. E era um sacerdote, mas era dado a fazer isso. Estava lá, e de repente, o lugar se encheu. Ele viu o anjo, e viu assim, anjos com detalhe, 6 asas, 2 cobrindo a face, 2 cobrindo o pé, 2 voando. Imagine a cena forte. E aí, de repente, as portas do templo começam a bater. Brum, 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 e enche de incenso, aquela fumaça. O que ele fala? Vou morrer. Por que ele diz isso? Porque sendo ele sacerdote, ele conhecia as Escrituras. E as Escrituras, no Antigo Testamento, principalmente, diziam que ninguém podia ver a Deus e permanecer vivo. Então o que ele falava? Quem disse isso foi o próprio Deus para Moisés. Quando Moisés sobe no monte para pegar os mandamentos, Deus fala para ele fechar o rosto, tampa o seu rosto e passa somente com a sua glória, e o rosto dele fica brilhando sem parar. E Deus diz que era impossível para um homem ver a Deus e permanecer vivo. Então Isaías falou: chegou minha hora, estou frito, vou morrer mesmo. Começou a chorar. E um anjo se aproxima dele, toca os seus lábios. É um sinal claro
de um Deus que está dizendo: eu sei que você não é digno para fazer os pedidos que você faz, nem para poder se colocar na brecha. Quem está aqui lembra exatamente do ensinamento que a gente teve aqui antes, de que a gente tinha que ficar na brecha. Não sei se as pessoas que chegaram agora não sabem, mas quem está acompanhando a campanha sabe que a pregação passada foi o quê? De se colocar na brecha. Aí você fala: quem sou eu para me colocar na brecha? Sou mais pecador do que aquela pessoa que eu estou rezando? Tem mais problema que o outro que eu estou pedindo? Mas o Senhor vem com o seu anjo, toca os lábios de Isaías e fala: é você mesmo que tem que fazer isso e não é outro. Não fica esperando que o outro vai vir fazer, é você mesmo. E toca os seus lábios. Mas mesmo Deus fazendo tudo isso, purificando os lábios de Isaías, enchendo a sala com a sua presença, mostrando a ele seus anjos e ele no altar, Deus educadamente diz: quem vai por nós? Quem enviarei eu? Deus pode fazer tudo, preparar tudo, transformar tudo, converter tudo, estender o tapete na sua frente, estender o tapete na frente das pessoas da tua casa, mas você ou estas pessoas terão que sozinhos dizer: eis-me aqui, envia-me. Não adianta o Sidney dizer para vocês, não adianta o outro dizer para você, é você quem tem que dizer: Senhor, recebi a graça tua, eu sei que não estou preparado, mas você é quem me prepara, vou me colocar na brecha, vou me colocar como intercessor, envia-me, eis-me aqui, envia-me. Tua casa precisa de você. As coisas que você está construindo precisam da intercessão. O diabo tem agido e agido muito para fazer a sua vida cada vez mais infernal. Os seguidores do diabo, conscientes e inconscientes, trabalham 24 horas para o mundo ser o que ele está sendo. E o Senhor pergunta: quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Eu estou olhando para um monte de pecador, quem eu vou enviar? Vou enviar um pecador. Mando um anjo para tocar os lábios dele. E aí eu vou perguntar: quem vai por mim? Quem está querendo ir comigo? Quem eu vou enviar? Quem enviarei eu? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.